Boa noite. Ontem a Maria Lúcia começou a exposição dela falando das potencialidades da riqueza do Brasil, né? E eu vou ter que adotar o método inverso aqui para falar da dívida de Santa Catarina. Por quê? Porque a Maria Lúcia teve que fazer um esforço gigantesco para convencer que o Brasil é um país extremamente rico. E eu queria começar com uma advertência inicial aqui, no oposto do que a Maria Lúcia fez com o Brasil, de colocar que Santa Catarina está dentro do Brasil, apesar de parecer muitas vezes que não. Esse aqui é um elemento fundamental porque muita gente olha para o estado de Santa Catarina como esse estado diferenciado, e muita gente boa faz isso também. Não é só o discurso da ordem que olha Santa Catarina de um jeito diferente. E para ilustrar alguns dados do movimento nacional envolvendo Santa Catarina, desde a década de 80, e aqui me ocorrendo os dados do IBGE, Paulo, Santa Catarina vem registrando uma migração de cerca de 300 mil pessoas a cada 5 anos do interior em direção ao litoral do estado. E desde 2014, Santa Catarina vem registrando também um aumento de cerca de 10% anualmente no número de homicídios aqui. Essa litoralização do estado faz parte de um movimento nacional que está conectado com a concentração fundiária. O estado de Santa Catarina sempre foi tomado como um estado onde a distribuição de terras é minimamente mais favorável, com pequenas e médias propriedades, comparado ao restante do país. Mas isso vem se alterando aceleradamente desde a década de 80, e essa população que vem para o litoral não encontra especificamente grandes oportunidades. E desde 2014, que é o que a gente tem os dados mais consolidados sobre essa taxa de homicídios, ela vem revelando que a crise brasileira bate também em Santa Catarina. A despeito do discurso oficial, o discurso da ordem, dizer que Santa Catarina foi o último estado a entrar na crise, estaria sendo o primeiro estado a sair da crise. E a gente vai ver por que isso não é verdade aqui. Nesse estado de Santa Catarina, a gente vai pegar um ponto aqui do estado da arte, de como estamos, com o perfil da dívida catarinense. Hoje a dívida de Santa Catarina está em torno de 19 bilhões de reais. Desse total de 19 bilhões de reais, eles equivalem a aproximadamente 80% da receita anual do estado de Santa Catarina, que está estimada em 26 bilhões de reais. Todos os anos, então, o governo do estado tem, para esse ano de 2018, na verdade, Santa Catarina tinha 26 bilhões de reais de receita e larga de uma dívida de 19 bi. Esses 80% aos quais equivalem a dívida, eles diferem um pouco do dado que a Maria Lúcia trouxe ontem, mas a gente vai entender isso destrinchando o perfil da dívida catarinense. Esse perfil se divide da seguinte forma: 83% da dívida de Santa Catarina é com o governo federal. Desses 83%, cerca de 48% são dívida direta com a União, o que dá especificamente aqueles 9 bilhões que a Maria Lúcia falou ontem, 9 bilhões de dívida de Santa Catarina, renegociadas em 2016, e a gente vai ver os termos dessa renegociação. Portanto, a dívida está em 19, desses 19, 9 são com a União. No restante, a gente tem 17% com o BNDES e mais 16% com o Banco do Brasil, o que configura esses 83% da dívida catarinense associadas à União. Uma parte crescente e significativa dela vem cada vez mais se consolidando como dívida externa também, que a gente vai dar uma olhada sobre esse perfil do nosso endividamento aqui no Estado. Como histórico, a dívida de Santa Catarina, ela surge, ou o Estado tem o seu primeiro contrato de endividamento no ano de 1922, a propósito da construção da Política Civil Luz.
o que nos dá a dimensão de que faz bastante tempo que a Ponte Exilus vem tirando dinheiro dos cofres de Santa Catarina. E quase um século atrás esse empréstimo acontece e ele é feito numa proporção de 2 vezes o tamanho da receita do Estado naquele ano de 1922, e essa dívida só é paga depois em 1978, que é quando o governo do Estado consegue quitar a dívida da construção da Ponte Exilus. A partir dos anos 70 e até mais ou menos meados dos anos 90, o Estado de Santa Catarina foi contratando uma série de dívidas com o governo federal, sobretudo para a capitalização do BESC, e o Banco do Estado fazia a distribuição dos investimentos, entre eles o BADESC, que era um banco de investimentos aqui em Santa Catarina e hoje é mais uma agência de fomento, regrediu inclusive no seu enquadramento jurídico, não é mais um banco que financia grandes projetos aqui no Estado, como foi durante algum tempo. Entre os anos 70 e 90 foi isso que foi acontecendo, e disso a gente tira um perfil mais ou menos do que é a dívida. O Paulo falou bastante aqui sobre o Plano Real, que também foi tema das exposições ontem do Nildo e da Maria Lúcia, e a gente vai ver agora as implicações do Plano Real para Santa Catarina especificamente. Com relação à dívida de Santa Catarina, ela em 1998 foi renegociada com a União, e essa dívida era da ordem de 5,8 bilhões de reais. Esse foi o termo da renegociação da dívida, enquanto ela batia lá em 1998. Nesse processo de renegociação e na esteira do Plano Real, foram feitas algumas exigências e apareceram algumas condicionalidades que estão atreladas a essa lei número 101 de 2000, o Paulo colocou, que é a lei de responsabilidade fiscal, contra a qual eu e vários outros companheiros temos uma cruzada, porque eu costumo dizer que não tem nada mais irresponsável no ordenamento jurídico brasileiro do que a chamada lei de responsabilidade fiscal. E ela é ultra irresponsável porque ela só tem responsabilidade com a remuneração do rentismo. Ela só é responsável porque ela alimenta o sistema da dívida pública. Ela é absolutamente irresponsável com o restante da população porque ela força a economia total, completa, com o gasto primário, que foi aquele que a Maria Lúcia colocou aqui ontem. Gasto primário, todo gasto com o povo. Então, austeridade completa para o povo, para sobrar dinheiro, para remunerar a dívida pública. Nessa esteira da lei de responsabilidade fiscal, o impacto dela para os estados em geral passa por 2 condições específicas. A primeira delas envolve que os estados teriam o chamado limite de gastos com o funcionalismo público, nas suas despesas em geral com servidores públicos. O gasto da folha de pagamento de servidores não poderia superar os 60% da receita corrente líquida do Estado. E a outra condicionalidade é que os Estados adotassem limites para a sua política de investimentos. Então, a partir do Plano Real e a partir dessa renegociação de 98, e sobretudo desde os anos 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, essas 2 condições estão muito presentes nos estados brasileiros em geral, e a gente vai ver os impactos disso para Santa Catarina no tempo mais recente, que é o que importa na esteira da crise. Nesse tempo mais recente, a gente vai olhar 2 dados específicos aqui. Um deles envolve as despesas com o pessoal de Santa Catarina, como percentual da receita corrente líquida, naquela flutuação que não pode ultrapassar, segundo a Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode ultrapassar 60% da receita. Nesses dados a gente vê uma flutuação dessa despesa com o pessoal em Santa Catarina, mas vê que desde 2015 o cenário aponta para uma redução das despesas com o pessoal, o que mostra deliberadamente uma política do governo de economizar nos serviços públicos oferecidos à população em Santa Catarina. O segundo dado que eu quero dividir com vocês envolve o percentual de investimentos de Santa Catarina com relação a essa receita corrente líquida. Percebam o seguinte: de 2010 até 2017, esse investimento passa por um declínio em 2011, 12 e 13, salta
em 2014, ano eleitoral, e ainda com algum grau de folga no orçamento do Estado, e logo em seguida ele entra em declínio até bater em 2017 em pouco mais de 1% da receita em investimentos. Isso significa que, do ponto de vista do crescimento econômico do Estado de Santa Catarina, a previsão para os próximos meses é de uma estagnação econômica na medida em que o investimento a partir do Estado se reduz, e se reduz drasticamente. A gente vê e cai em 2016 um patamar próximo dos 8% da receita e cai para menos de 2% agora em 2017. Dentro desse escopo, a gente vai percebendo que aquilo que foi previsto com a Lei de Responsabilidade Fiscal a partir dos anos 2000 veio sendo seguido à risca ao longo dos anos 2000, mas sobretudo se acentua no cenário de crise desde 2012, 2013 e sobretudo de 2014 em diante. E o Estado de Santa Catarina, especificamente, também executa a mesma política de nível nacional de realizar superávitos primários. Só para a gente ter uma noção, entre 2010 e 2013, o superávit primário do Estado de Santa Catarina foi da ordem de 3,8 bilhões de reais. E na esteira desse superávit, que a gente poderia dizer extraordinário, vamos lembrar que a dívida de Santa Catarina começa a ser contabilizada com a renegociação de 98 em 5,8 bilhões de reais, e nesses 3 anos aqui, nesses 4 anos de 2010 a 2013, conseguiu-se economizar nas contas públicas 3,8 bilhões, economizar com o povo e liberar dinheiro para alimentar esse sistema de endividamento. Dentro desse cenário, de 2011, 12 em diante, o custo financeiro do endividamento do Estado de Santa Catarina e de todos os estados da União com o governo federal vem se tornando cada vez mais difícil de ser arcado por esses entes federados. E o que aparece como uma condição favorável durante esse período? Uma taxa de câmbio muito baixa, da ordem de aproximadamente R$ 1,80, R$ 1,90. E em 2012, o Estado de Santa Catarina faz um empréstimo junto ao Bank of America, Merrill Lynch, e contrai 726 milhões de dólares em empréstimos. Isso dava, na época, um pouco mais de 1,4 bilhões de reais. 1,4 bilhão, 1,47, como está aí. As condições do empréstimo são prazo de pagamento em 10 anos. E esses dados que eu estou trazendo para vocês aqui, eles derivam do relatório quadrimestral da dívida pública catarinense, que é publicado pela Secretaria da Fazenda do Estado. E lá nesse relatório, eles falam da utilização desse recurso do empréstimo que veio do estrangeiro contraído com o Bank of America. Do total que foi contraído de empréstimo, aquele documento, o relatório da dívida catarinense, fala que 1,38 bilhão foi utilizado para uma quitação de resíduos em novembro de 2012, 77 milhões foram usados para amortizações e 19,6 milhões para pagamento de juros e correções monetárias. Isso significa que, do total do empréstimo que foi feito com o Bank of America em 2012, Santa Catarina utilizou 93% desse recurso para rolar a sua dívida pública com a União, para pagar juros, amortizações e fazer refinanciamento dessa dívida pública que Santa Catarina tem com a União. Reproduzindo, portanto, esse esquema de agiotagem do ente federal em direção ao Estado. Dentro desse cenário, onde Santa Catarina faz largo uso da austeridade permanente de toda a economia dos gastos com a população, a gente percebe também que esse endividamento do Estado de Santa Catarina ele foi chegando a patamares cada vez mais insustentáveis, mesmo com aquele empréstimo que foi feito do estrangeiro. E o empréstimo que foi feito em dólares do estrangeiro, nessa condição de pagamento de 10 anos, ele ainda assim não foi suficiente para que Santa Catarina apaziguasse as suas relações com a União. E a gente percebe aqui nos movimentos
de todas as exposições que me antecederam, a deterioração das contas públicas brasileiras a partir de 2011, 2012, 2013, 2014 em diante. E toda a política de guerra de classes implementada pela burguesia contra a população brasileira, um assalto permanente ao Estado. Dentro dessa seara, da qual Santa Catarina não está alheia, o que a gente pode perceber é que o Estado de Santa Catarina, especificamente, aquele que diz que não sofre tanto assim com a crise, aquele que se vislumbra ser a Europa dentro do Brasil, ele é o primeiro ente federado a começar a questionar o endividamento que se tem com a União. Se vocês recuperarem, puxar notícia ou puxar pela memória, desde 2012 o Estado de Santa Catarina começa a denunciar esse esquema que o Paulo apresentou aqui, que é o reajuste do mecanismo de endividamento público de Santa Catarina pelo indicador do IGPDI mais 6%. E Santa Catarina, nesse sentido, também pagou os 20% de amortizações adiantado e conseguiu refinanciar lá em 98, corrigido pelo IGPDI mais 6%. A situação vai se tornando insustentável e Santa Catarina vem na ponta de lança com o governador do estado e o então secretário da Fazenda, Gavazzoni, nesse processo de discutir a renegociação da dívida de Santa Catarina com a União. Isso é levado, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, que toma decisões, e a gente pode lembrar aqui que uma das decisões tinha sido favorável ao Estado de Santa Catarina para suspender o pagamento da dívida, ainda em 2016. Santa Catarina, portanto, e a elite catarinense, na sua administração, começa a reclamar da dívida em 2012, a sustentabilidade do pagamento dela, da rolagem dela em 2012. Durante 4 anos, esse processo vem se deteriorando com as contas públicas catarinenses. E em 2016, sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal favorável a Santa Catarina, proibindo a cobrança da dívida da União com os estados, dos estados com a União, que cobrasse juros sobre juros, respeitando, nesse caso, o preceito constitucional, né, Paulo? E isso gera uma pressão gigantesca em vários outros estados, porque a crise bateu forte em todos eles. Vamos pensar o seguinte: se a dupla Dilma e Joaquim Levy cortou 40% do investimento do orçamento público em 2015, isso paralisou a economia, isso paralisou também a arrecadação de tributos, sobretudo nos estados. Pegando o caso dos estados, tem 2 tributos principais que são fontes de arrecadação: o ICMS e o IPVA. Se a atividade econômica cai drasticamente, como caiu no PIB de quase 8% acumulado em 2015 e 2016 de queda, a deterioração da arrecadação é acelerada em função disso. A redução do nível de atividade econômica atinge frontalmente o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, como o ICMS. E a deterioração do nível de consumo a reboque da crise reduz também fortemente a arrecadação sobre impostos de veículos automotores, IPVA. Então isso derruba a arrecadação, Santa Catarina vai para a linha de frente, entra na reclamação e consegue, numa reunião realizada em 2016, em 1º de junho de 2016, 19 secretários da Fazenda de estados do Brasil, junto com representantes da Secretaria do Tesouro Nacional e representantes do Ministério da Fazenda do Brasil, fazem esse pacto de renegociação das dívidas, o pacto de ajuste fiscal aqui em direção aos estados. Essa repactuação que é antecipada, e vale a pena aqui mencionar isso. Aquela renegociação da dívida de 1998 tinha previsão de ser rediscutida em 30 anos. Não durou 20. No 20º ano, em 2016 ainda, antes de fechar 20 anos, 18 anos, em 2016, isso já vem sendo discutido novamente, porque vem a reboque da crise, é uma resposta ao processo da crise, a acentuação da crise. Dentro disso, em Santa Catarina se consegue o pacto pela renegociação. Santa Catarina queria renegociar nos seguintes termos, junto com vários outros estados: IPCA, que é o indicador mais baixo, mais 2%. Não obtém êxito.
parcialmente e fica renegociada a dívida com IPCA mais 4%. Esses são os termos da renegociação, dessa repactuação da dívida de Santa Catarina. Agora, vocês lembram que a gente tinha conversado aqui que Santa Catarina tinha acumulado um superávit fiscal, sobretudo de 2010 a 2013, bastante vultuoso, de 3,8 bi, e a gente pode ver aqui alguns dados dessa renegociação da dívida de Santa Catarina. E perceber aqui que na renegociação lá de junho de 2016 foi suspenso o pagamento da dívida. Essa suspensão durou 6 meses, até dezembro de 2016, e depois ela volta a ser cobrada em parcelas progressivas. Então o desconto era de 94%, diminuiu para 89%, 84%, 78% e assim por diante. Percebam que peculiar a gente fazer o terceiro Congresso da Auditoria Cidadã da Dívida em agosto de 2018. Porque, precisamente em julho de 2018, acabou o desconto da renegociação. Acabou todo o espaço que tinha para o governo dar uma respirada e passar a bomba para a administração seguinte. Porque é disso que se trata. Dentro do cenário que a Maria Lúcia Fatorelli narrou aqui ontem, de uma dívida que era de 5,8 bilhões de reais aqui em Santa Catarina, da qual se pagaram 13 bilhões durante esses 18 anos, entre 98 e 2016, e cuja renegociação se deu sob um patamar de 9 bilhões de reais. A Maria Lúcia, inclusive, me alertou e pediu para eu fazer esse reparo aqui junto a vocês, que ontem ela utilizou um ponto de partida da dívida de Santa Catarina em um pouco mais de 3,8, 3,9 bilhões. E eu estou falando aqui de 5,8. E a Maria Lúcia se ancora nos dados que eles conseguiram para fazer a CPI da dívida pública, essa de 2009 e 2010, cujos dados vieram do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda. E esses dados, eles descontam da dívida de Santa Catarina uma parcela que estava em conta gráfica, Paulo, naquela que você tinha recuperado aqui. A conta gráfica que é mais ou menos esse extrato de um endividamento onde tem os lançamentos de créditos e débitos. Mas é uma conta que não varia formalmente, ela varia só nos dados, nos números, para fazer um acompanhamento. É isso que dá a diferença entre os 3,9 bi que a Maria Lúcia falou ontem e esses 5,8 bi que eu estou falando hoje, que fazem parte dos dados da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Nesse cenário, portanto, a renegociação da dívida de Santa Catarina ilustra um cenário arquitetado. Isso aconteceu em Santa Catarina e em todos os estados do Brasil. A suspensão do pagamento aconteceu por 6 meses e a retomada dos pagamentos progressivamente para se encerrar na metade de 2018, em pleno processo eleitoral. Portanto, a gente pode fazer uma estimativa aqui dos dados do pagamento dessa dívida pelos próximos 30 anos. Esses dados estão no relatório quadrimestral da Secretaria da Fazenda, vocês podem pegar depois, mas a informação relevante que está aqui é a seguinte, que Santa Catarina, lá em 2017, tem um pagamento de juros que envolve pagamento de juros, amortizações e refinanciamentos que larga de 9 bilhões. E essa conta toda aqui, essas 3 colunas, que eu vou disponibilizar também para todo mundo na nossa página da Auditoria Cidadã, elas vão mostrando quanto que vai ser pago de principal, de juros e encargos e o total do serviço da dívida. São essas 3 colunas que estão ali. As datas vão de 2017 até 2048. O resultado final, que está em branco, especificamente em branco, no canto inferior direito de vocês, ele é o total de serviço da dívida que Santa Catarina vai pagar. E antes a gente tem o total do principal e o total dos juros e encargos. São 36 bilhões de reais em principal, 22 bilhões de reais em juros
que dão serviço da dívida total de 58 bilhões de reais em 2048. Lembrem que nós partimos de 2016 com uma dívida de 9 bilhões de reais, para em 30 anos fazer um desembolso de 58 bilhões de reais. São 6 vezes mais do que o montante inicial da dívida. Percebam o negócio que Santa Catarina fez aqui nessa repactuação da dívida. E um dos elementos que mais se associa para os governos Lula e Dilma durante os anos 2000 foi a possibilidade de quitar os débitos junto ao FMI, né? O Brasil teria, portanto, se tornado credor do Fundo Monetário Internacional, e ao se tornar credor do Fundo Monetário, teríamos agora a possibilidade de executar nossa política econômica sem as famosas condicionalidades do FMI. E o que o Brasil faz em 2006 é pagar de fato os seus débitos junto ao FMI, se tornar credor do órgão, mas seguir aplicando exatamente a mesma política de austeridade. O que implicaria, de fato, quitar a dívida com o FMI? Se livrar das condicionalidades impostas pelo Fundo Monetário. O que se faz no Brasil? O contrário. Aprofunda-se a cobrança das condicionalidades e esse sistema da dívida segue sendo alimentado, que quita recursos de estados e municípios em direção à União. Vale a pena mencionar aqui também o seguinte: esse plano de recuperação dos estados, ele veio na mesma esteira da aprovação da Emenda Constitucional 95, aquela do teto. E logo que o Michel Temer assume o governo, ele faz um ajuste formal, em parte do assalto ao Estado que existe no ordenamento jurídico brasileiro via desvinculação das receitas da União. A desvinculação das receitas da União, a DRU, que é criada ainda como Fundo Social de Emergência lá em 94, e passa a ser desvinculação das receitas a partir dos anos 2000, ela é de 20% do total do orçamento. Assim que o Michel Temer assume, ele aumenta para 30%. 30% do total do que pode se apropriar das receitas vinculadas do orçamento público federal. E a novidade aqui nesse caso, na repactuação da dívida com os estados, é que existe uma previsão para que os estados façam o mesmo. Portanto, os estados agora têm a propriedade de destacar 30% das suas receitas e destinar diretamente para a remuneração de títulos da dívida pública e para fazer frente ao rentismo da União, ao processo de agiotagem que a União reproduz contra os estados brasileiros. Então pode-se quitar 30% do orçamento e jogar para lá. É o que ficou convencionado chamar de DREM, que é a desvinculação das receitas dos estados e municípios, que é a prima irmã da DRU, e passa a vigorar a partir de 2016 também. Dentro desse cenário, a previsão de pagamento de 58 bi aqui, ela nos traz para as perspectivas que envolvem o estado de Santa Catarina, sobretudo agora ao longo de 2018, porque lembre-se, o ano ainda não acabou, e a partir de 2019 também. O que se avizinha para o estado de Santa Catarina? Se tem algo de peculiar aqui, é que de alguma forma as concessionárias em geral de água, luz, telefone, elas conseguiram resistir de forma bastante limitada a todo o processo de venda de empresas estatais. Só que isso é uma meia-verdade, porque ao longo dos anos 2000, todas essas empresas foram abrindo seu capital para investidores estrangeiros também. Então o que a gente tem, no final das contas, é que aquilo que era a tônica dos anos 90, de se ter um bando de coiotes sentados atrás de uma mesa e um bando de lacaios na parte da frente segurando um martelo, batendo na mesa e comemorando uma privatização, aquilo que marcou muita gente nos anos 90, é substituído por documentos de processos que abrem o capital das empresas estatais e silenciosamente elas vão sendo tomadas pelas empresas privadas. Isso tem vida longa, desde 1994, e é turbinado, potencializado
desde os anos 2000. Nessa esteira, a gente tem o fato de que empresas como a Celesc e a SC Gás, que é controlada na sua maioria pela própria Celesc, passam por processos silenciosos de privatização. Por exemplo, a Celesc teve parte das suas ações preferenciais compradas por uma empresa chinesa, multinacional, com capital chinês que controla. Isso preparando já a possibilidade de, por meio de algumas alterações constitucionais, tomar efetivamente a distribuição de energia no estado de Santa Catarina. Isso hoje ainda é vetado. Quem pode acompanhar, por exemplo, as delações da Odebrecht e da OAS envolvendo o governador Raimundo Colombo, percebeu que ele tinha, nas eleições de 2010, negociado a Casan com as duas empreiteiras. Ele prometeu que ia entregar para as duas. E as duas delações falam isso. Ele estava rifando a Casan. E aí chega 2012, essas duas empreiteiras vêm cobrar a conta dele e ele diz: não posso, acabei de ver que pela Constituição é proibido privatizar a Casan. Segura um pouquinho aí, não vai fazer agora. E foi o que ele fez. Empresas então como a Celesc e a SC Gás passam por esse processo de privatização acelerada. E essa compra de ações preferenciais da Celesc por parte da empresa chinesa já é o prelúdio da tomada da empresa de distribuição de energia aqui do estado de Santa Catarina. O segundo movimento envolve a Casan especificamente, que precisa, assim como a Celesc, dessa alteração constitucional, e dentro de uma nova política estabelecida pelo governo federal em 2017, as concessionárias de água e esgoto, elas têm que obrigatoriamente fazer investimentos em setores e em regiões que possam prover essas empresas de lucro, sob pena de poderem entrar no rol de empresas privatizadas. Então, já tem um ordenamento jurídico nacional preparando a privatização das concessionárias de água, a SEDAI no Rio já foi, e a concessionária aqui de Santa Catarina está na ordem do dia para ser passada também para o capital privado. O terceiro exemplo aqui envolve empresas como a Cidasc e a EPAG, que são responsáveis pela pesquisa agropecuária aqui no estado de Santa Catarina e vem passando desde 2015 por processos de planos, aliás, de demissão incentivada. Vem se tirando a quantidade de funcionários necessários para tocar essas duas empresas e sucateando a possibilidade dessas empresas de oferecer algum serviço público para a sociedade catarinense. Desnecessário dizer que logo depois desse sucateamento, o processo de privatização pode acontecer com muito mais velocidade, né? Os cortes que a gente vê acontecendo também em saúde e educação, queria chamar a atenção só para dois deles principais. O caos, especificamente, na saúde de Santa Catarina, envolvendo a entrega das unidades de saúde para as organizações sociais, processo velado de privatizações, entregando para as OS. Da qual o Rio de Janeiro também tem larga experiência, um mau exemplo para nos passar sobre isso, né, Paulo? E também envolvendo o tema da educação. Em Santa Catarina, só a segunda administração do Colombo, a qual ele nem encerrou formalmente, porque saiu antes agora para concorrer ao Senado, só aquela administração de 2015 em diante foi responsável pelo fechamento de 69 escolas no estado de Santa Catarina. 69 escolas fechadas. Uma delas, que foi muito emblemática, foi na terra natal dele, em Lages, e a escola foi fechada, e o espaço onde ela funcionava virou, sabe o quê? Um presídio. Que exemplo mais emblemático do que é essa guerra de classes e do quanto Santa Catarina vive também a guerra de classes, a despeito do discurso oficial tentar negar e de muita gente boa absorver o discurso oficial e tentar achar que Santa Catarina de fato é um pouquinho melhor e é diferente, e faz isso por quê? Para justificar o imobilismo. Porque Santa Catarina é um estado conservador demais. Como se São Paulo e Rio de Janeiro fossem um supra-sumo progressismo, pela leitura que se faz. Santa Catarina é muito difícil de fazer política, como se houvesse um lugar confortável para fazer política para os que estão perdendo. Então,
perceber que Santa Catarina é elemento central na crise, estamos metidos nela, e no que Santa Catarina se ancora na comparação nacional. O desemprego em Santa Catarina é de 7%, enquanto o nacional, no dado oficial, desemprego oficial, beirando os 13,8%, quase 14%. Santa Catarina está melhor, então? Olha, se eu voltar 3 anos atrás e ver que o índice de desemprego em Santa Catarina era 2,5%, eu percebo que 7% é um crescimento vigoroso. E todos os dados de Santa Catarina, se vocês observarem, eles sempre vão dar algum jeito de se referendar, não na Santa Catarina do passado, mas no Brasil. Porque isso é extremamente funcional para a ordem. E dá a dimensão para todo mundo de que Santa Catarina, de fato, parece que não está tão ruim assim. E que as coisas estão piores no resto do país. Rigorosamente falso. Santa Catarina passa pelo mesmo movimento, mas parte de uma base diferente. Agora, o acirramento da guerra de classe em Santa Catarina é público e notório. Dentro desse cenário ainda, a gente tem a escolha específica do orçamento de Santa Catarina de lidar com o tema das classes. Para 2019 está previsto no orçamento de Santa Catarina uma renúncia fiscal da ordem de 5,9 bilhões de reais. Eu falei para vocês aqui no início que o estado de Santa Catarina largou de uma receita em 2018 de 26 bi. Então isso dá aproximadamente 1/5 da receita do estado sendo concedido em isenções fiscais para os grandes capitalistas, sobretudo de 2 áreas muito vigorosas aqui no estado: a produção têxtil e principalmente a agroindústria. São os 2 principais beneficiários que desses 5,9 bi levam praticamente a metade em isenções fiscais. E por isso se apresentam como competitivos. Então, para amarrar o fechamento aqui, João, é fundamental que a gente domine esses dados que envolvem a dívida de Santa Catarina, não tome Santa Catarina como esse estado que aparentemente é diferente do resto do Brasil e perceba a concretude da guerra de classes aqui em Santa Catarina. E mais, sobretudo para o público que a gente tem aqui, formado por, na sua grande maioria, servidores e estudantes, perceba que, por exemplo, o tema da educação em Santa Catarina envolveu o corte de mais de 200 milhões de reais nas bolsas do chamado artigo 170 e 171, que são destinados a pesquisas nas universidades do Estado, projetos de pesquisa no Estado. O que o Eduardo Pinho Moreira fez? Foi lá e sacou 200 milhões desse fundo e jogou aonde? Na remuneração da dívida. Com a União. E não vai ter um lugar confortável aqui especificamente. E se a gente vê que a depredação do serviço público vai atacar essas grandes empresas estatais, não dá, concluo com isso, não dá para ficar achando que ainda não está com a água batendo no pescoço, ainda não está se afogando. Ver as outras categorias, compadecer com elas, mas não perceber que está exatamente no mesmo nível. Não achar que porque é professor universitário do Estado, está numa função diferente. Ou porque é servidor de um órgão que, aparentemente, no Estado é mais prestigiado, está imune a esse processo. Tudo que vem acontecendo aqui aponta na direção oposta. De que a guerra é, de fato, contra os servidores públicos, e dentro das condicionalidades que o governo de Santa Catarina impõe, em que está aquele, Paulo, de passar a considerar, nessa renegociação de 2016, passar a reconsiderar o que é, de fato, investimento em pessoal, e colocar os terceirizados na conta, e colocar os aposentados na conta, e inchar artificialmente a conta dos gastos dos 60%, e fazer com que o programa de demissão generalizada de servidores públicos possa ocorrer das mais variadas formas. Pode ser diretamente pelo assédio, considerando que o empregado público não está cumprindo com os índices de produtividade e performance, ou sem o reajuste empurrando vocês para qualquer categoria que não seja
ao serviço público, ou ainda por meio da privatização completa de determinadas empresas que vão simplesmente se livrar desses trabalhadores que operam nessas empresas. Então, não tem lugar confortável para ninguém. Não dá para pensar também que, assim, olha, de fato, eu estou com um salário aqui perdendo poder de compra e eu estou esperando um novo serviço público, outro concurso público, que aí eu vou prestar para dar uma subidinha na carreira. Vou largar isso aqui, que não está me ajudando. Porque o sujeito só pode estar na lua se pensa que isso vai acontecer. Se pensa que vai ter abertura de mais concurso público com esse cenário. E se o concurso público vai pagar um bom salário com esse cenário. Não vai. Bom, gente, é isso. Ficou à disposição. Muito obrigada pela atenção. Ok, 5 minutos. Bom, o Eduardo falou aqui da Casan, né? Cadê o Eduardo? Aí. Falou da Casan e vai pegar outra coisa, né? No Sul Maravilha aqui de Santa Catarina, nós somos um estado que tem 42% de cobertura de saneamento básico. Aqui. É um dos piores do Brasil. E eu diria o seguinte, né? Todas as perguntas acabaram, vou tentar dar uma resposta nesses 5 minutos que passam por tudo isso, mas o que a exposição ilustra? Aquela tabela de 2017 até 2048, que mostra esse processo de multiplicação da dívida, tem 2 recados ali. O primeiro recado é que essa dívida não existe para terminar de ser paga um dia. Ela só existe para funcionar como mecanismo de drenagem de recursos dos entes menores, municípios e estados, em direção à União, porque a União alimenta o sistema da dívida no espectro nacional. Essa ligação, essa conexão é a principal. Esse é um dos recados daquela tabela que está elaborada pelo governo do estado, no relatório estadual da dívida, previsão de gastar 58 bi até 2038. E o segundo recado é que esse mecanismo, ele opera numa lógica nacional e ele tem contornos dramaticamente locais. Se a gente perceber localmente, o Brasil fez superávites primários vultuosos ao longo dos anos 2000, da ordem de 2,3% do PIB, de 2000 até 2012. É um superávit extraordinário que daria para ter mitigado o problema da dívida. E a dívida só cresceu e só multiplicou nesse período. E a violência nos estados e municípios explode nesse período. Uma poupança, um esforço fiscal gigantesco do Estado para alimentar o sistema da dívida. Então a dívida é o mecanismo que organiza boa parte do sistema político brasileiro. É, a partir do Plano Real, o centro da acumulação de capital no Estado e tem as suas repercussões regionais em estados e municípios. Se isso vai parar, não existe para parar. Só vai parar se a gente parar. Porque vamos fazer o quê? Botar uma bancada da CD no Senado? Na Câmara? Não vai resolver o problema. E se for, a presidência vai lá e veta. Todas as experiências só mostraram que as dívidas foram agitadas e que esse sistema financeiro foi enfrentado por meio de uma liderança política que capitaneia esse anseio popular, essa indignação coletiva. E é sempre uma relação dicotômica. Por quê? Porque ela exige lideranças expressivas que possam traduzir politicamente o que está acontecendo, mas ela também exige sistematicamente preparação dos trabalhadores, que são os que sofrem na ponta. E preparação significa, não é aquela dicotomia rasa, será que eu faço um mestrado ou será que eu vou na próxima marcha? Será que eu escrevo um artigo ou será que eu vou numa manifestação? Não tem espaço para isso, nunca teve e agora muito menos. É os dois e mais um pouco. Quem quer transformar o sistema tem que fazer hora extra aqui. É trabalhar dentro dele e na hora livre trabalhar para superá-lo, para derrotá-lo. E isso implica, a crise tira as pessoas do cenário de normalidade. A normalidade aqui é eu trabalhar de segunda a sexta, até às 6, vou para casa e tal. A crise dissipa tudo isso.
trabalho mais durante a semana, tem que começar a trabalhar no final de semana, tem que adiantar coisa, mesmo assim o dinheiro não é suficiente. Isso tudo tira da normalidade. E é um gigantesco convite à militância. Mas tem que topar. Tem que aceitar. Tem que se colocar como sujeito. E quando tem que se colocar como sujeito, não dá para ficar depositando esperança em eleição. Dentro desse sistema político aqui. Achar que numa mobilização, vamos colocar alguns candidatos aí e ficar assistindo o discurso deles porque vai fazer bem para a alma, olhar alguém que pensa como eu. Chega disso, não é mais suficiente. Acabou, a patroa está vindo, está passando por todo mundo. E aí é fundamental a organização. Então, vou pegar aqui do que o Maurício e a Rita colocaram, que até quando a gente vai aguentar isso, eu não sei, mas eu não sou adepto do quanto pior, melhor, porque isso não vai despertar os trabalhadores espontaneamente. Não é o que a história nos ensina. Então, ou a gente lê de fato o que está acontecendo, interpreta a verdade dessa situação e se mobiliza contra isso, ou a gente vai ser tragado, engolido pelo processo e poucos vão sobrar para contar a história do que aconteceu. Porque se tem a guerra de classes declarada por um lado, não dá para ficar de ninguém do outro achando que dá para mediar e resolver as coisas. Ou encara na mesma altura, se organiza e coloca à altura essa luta, ou não vai dar. E aí, do ponto de vista sindical, também tem que perder a fezinha na eleição. O candidatinho, o deputadinho, que pode ter espaço na tribuna para falar de vez em quando. Chega disso, não adianta. A gente faz isso e acumula uma derrota atrás da outra nos últimos tempos. É só isso que tem dado. Então, organização fundamental. Preparação teórica fundamental. Porque se a crise se torna um tempo mais curto, eu tenho que otimizar esse tempo nas lutas que valem a pena. E eu tenho que saber ler quais são as lutas que valem a pena. Quais são as que vão tocar nesse esquema aqui de endividamento que organiza a política e a sociedade brasileira. Tem que saber disso. Senão estou fora da jogada. Tem que deixar a figura de ser objeto de política e passar a ser sujeito dela. Vou endossar aqui o que o Maurício colocou. Se a gente está aqui nesse espaço, numa sexta-noite, com capacidade de reflexão sobre o tema, é a gente que tem que atuar. Não é mais ninguém. Então, organização fundamental. Preparação teórica fundamental. Para otimizar o tempo da luta e da militância. É isso. Obrigado.